Oi, comunidade, tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo, o nosso capítulo 9 de Gênesis. Até aqui, como é que vocês estão? Estão entendendo? Se não tiver, coloca aqui no comentário. Quero agradecer por todas as pessoas que estão curtindo, que estão comentando, que estão se inscrevendo no meu canal. Quero te agradecer por você estar aqui, por você tirar esse tempinho, que o que a gente tem de mais precioso no nosso dia, o que a gente tem de mais precioso na nossa vida é o tempo, e você tirar um pouquinho do seu tempo para mim, para ouvir a palavra de Deus, é muito gratificante. Então vamos lá para o capítulo 9. O capítulo 9 é um capítulo, vai ser dividido em duas partes, tá? Porque é um capítulo que não dá para falar assim, corrido, porque ele aparentemente é pouca coisa, mas ele não é pouca coisa, tá bom? Vamos lá. 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, vocês serão motivos de reverência e medo para todas as feras da terra, para todas as aves do céu, para tudo que se remexe no solo, para todos os peixes no mar. Aqui, no começo do capítulo 9, o que é que está acontecendo? Acabou o dilúvio, Pombinha já veio, já mostrou que tem terra seca, e Deus começa a dar várias exortações a Noé para que ele possa saber o que é que ele vai fazer depois desse resgate. Porque a terra teve um novo começo, né? E tudo que Noé e a sua família conhecia já não existia mais. A partir de agora existirá um novo mundo, né? Então Deus está passando aqui para ele, dizendo que é para eles multiplicarem a terra. Você sabe que todos nós somos o quê? Descendentes de Noé, né? Por quê? Porque Noé foi o sobrevivente desse cataclisma, desse evento que fez com que toda a terra fosse remexida, certo? Tudo que se remexe vivo poderá servir-lhe de alimento. Aqui, Deus começou a introduzir uma nova dieta, né? Porque até então, os seres humanos se alimentavam de plantas, de raízes, e a partir de agora não. Ele vai estar se alimentando de animais. A proteína, ela está sendo introduzida na alimentação, que vai fazer com que a idade do homem vá começar a diminuir drasticamente. Né? Porque até então a gente viu que as pessoas duravam 900 anos, elas duravam 600 anos. Então, a partir de Noé, Noé vai ser um dos últimos a viver tanto tempo. Depois vai começar a diminuir essa faixa de idade, né? Deus está dizendo aqui: a você eu entrego tudo, como já havia entregue os vegetais, mas não comam carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Ou seja, Deus está dizendo aqui que você não pode comer vivo, né? Você não pode comer carne que tenha sangue. Essa é a única ressalva, porque sangue é o quê? Sangue é vida, sangue redime. Da mesma forma, a todo ser vivo, pedirei contas do sangue de vocês, para você a vida. Então, ele começou a introduzir aqui também, a partir desse momento, no versículo 5, Deus começa a introduzir que há chefes, pessoas que vão mandar em outras, né? Porque antigamente, antes do dilúvio, o que é que estava acontecendo? Você matava, você vivia pelo prazer, pela lascividade, e isso você não tinha que dar conta disso. Você não precisava pagar pelo que você queria. Se você queria matar aquela pessoa, você podia matar e não tinha nada. Tava tudo certo. Se você queria pegar aquela pessoa por casamento, tudo certo. Se você queria tomar o marido ou a esposa, tudo certo. Então, assim, não existiam regras para isso. Então, assim, o que é que a gente tem que entender? Noé recebeu de herança o mundo. Noé se tornou, depois do dilúvio, o homem mais rico do mundo. A família mais rica do mundo era de Noé.
porque junto com todas aquelas dificuldades que estava existindo naquele momento, porque o que Noé passou não foi fácil. A construção da arca foi debaixo de muita zoação. Muita gente dizendo que ele era louco, muita gente dizendo que nunca ia acontecer. O que acontece hoje em dia também quando você fala da volta de Cristo, o que é que as pessoas dizem? Isso é besteira, o negócio de Cristo vai voltar. Cristo vai voltar nunca não. Você morreu, o povo foi roubar o corpo dele, deixa de ser louca. Não é assim que as pessoas falam? Só que quando você tem Deus no seu coração, você tem a convicção de que isso é uma realidade. Cristo vai voltar. Prepara-te, Maranata. O Senhor logo vem e isso é uma realidade. No tempo de Noé foi assim. Quando ele construiu uma arca foi um tormento, quando ele estava dentro da arca foi outro tormento. Minha gente, imagine Noé vendo as pessoas que ele ama, mas não acreditaram nele, querendo entrar dentro da arca. Crianças chorando. Imagine dentro da arca durante 150 dias, bicho dando trabalho, briga entre filhos, as noras querendo se pegar e aquele negócio todo, e ele tendo que comandar aquilo tudo. Então, assim, foi muito estressante o período do dilúvio também. Agora, o depois, pela recompensa, por ele ter sido esta pessoa que se entregou, fez aquilo que Deus queria, mesmo contra todos aqueles gurus que diz que é besteira, que o sonho é besteira, que aquilo ali nunca vai se realizar, que a pessoa é doida. Ele foi além, ele disse, não, eu vou atender o chamado do meu Deus. E fez com que ele passasse por todos esses estágios e ganhasse o prêmio, né? Que o prêmio foi o quê? Todo o ouro, toda a prata, todo o diamante, toda a riqueza, todos os bichos, toda a terra era de Noé naquele momento, né? Então, o pós-dilúvio para Noé teve um propósito, porque ele pôde desfrutar. E isso eu estou trazendo para a minha vida e para a sua vida, que apesar de nós possamos passar por dilúvios, por construções de arcas, por realizar propósitos que às vezes não é entendido pelo nosso próximo, apesar disso, vem o depois, e o depois tem prêmio. Faz que nem a música da Maris, tem sabor de mel. E Noé viveu isso. Ele e sua família. Só que Deus não poderia pegar e dizer assim, olha Noé, eu vou te colocar aí e te vira. Não, ele tinha que dar as regras, as exortações. Ele tinha que dizer o que Eles tinham que dizer o que é que acontece, o que é que acontecia, porque eu tô hoje, minha gente, com a minha filha, que é minha equipe. Então, ela tá fazendo as perguntas, entendeu? Eu escrevi isso já. Então, assim, por que que Deus tinha que dizer como é que ele tinha que se portar, para ele poder sobreviver a esse novo mundo, porque esse mundo foi, virado de cabeça para baixo, né? A terra foi, sacudida mesmo. Eu acredito que nessa época o mundo era uma pangeia mesmo, e aí depois do dilúvio foi todo repartido, né? Então aqui ele diz que o seu irmão, vou pedir contas da vida do ser humano. Quem derramar sangue do ser humano terá seu próprio sangue derramado por outro homem. Aqui ele está instituindo, você não pode matar, porque se você matar, você certamente vai morrer. A partir de agora, do versículo 8 para frente, a gente vai ver que Deus vai estabelecer uma aliança com Noé. Não é Noé que perde essa aliança, é Deus que se propõe a fazer essa aliança com toda a descendência de Noé, comigo e com você também, porque nós somos descendentes de Noé, né? Então ele diz assim, eu estou estabelecendo minha aliança com vocês, com seus descendentes que vieram depois de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, e com as aves, com os animais domésticos, e com todas as feras da terra, com todos os que saíram da arca, todo vivente da terra. Estabeleço com você esta aliança, de tudo que existe, nada mais será destruído pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para arruinar a terra.
Então aqui Deus está dizendo o seguinte, que por meios de água, através de dilúvio, ele nunca mais destruirá a terra. Ele está fazendo este pacto com toda a humanidade. Isso não significa que não haverá outras formas de juízo. E eu acredito que sim, e Apocalipse está cheio, né? Mas desta forma, através das águas, não haverá mais. Vamos aqui. No versículo 12, Deus disse: "E este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras." Ou seja, eu e você estamos incluídos nessa aliança. "Colocarei o meu arco nas nuvens e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra." Então, assim, o que é o arco aqui? É o arco-íris. Eu quero falar sobre o arco-íris porque hoje o arco-íris ele representa uma classe, né? Mas a finalidade do arco-íris, a criação do arco-íris, ela não é humana. A criação do arco-íris, ela é divina, ela vem de Deus, certo? Agora, o homem se apropria da forma que quer, ou usando para representar uma classe, ou usando para enfeitar um quarto de um bebê, ou usando na estampa de uma camisa. Mas isso não é o significado do arco-íris. O arco-íris, ele é um pacto. É algo que Deus criou para uma finalidade. Aí você, muito científico, pode dizer assim: o arco-íris não tem nada de divino. É a luz refratada no pingo de... Beleza. Tudo na Bíblia tem uma explicação, e uma explicação lógica. Mas isso não significa que não houve alguém para criar aquilo ali. Então, assim, tudo que tem na história da Bíblia é pela fé. Então, eu acredito que sim, pode ter a sua resposta científica sobre o que é o arco-íris, pode, eu acredito nela. Mas isso em nada tira o significado do arco-íris, a finalidade que ele foi criado, o porquê que ele foi criado. Não importa como ele é feito fisicamente, não importa como é que ele é feito quimicamente, não importa. Quando Deus criou ele criou com um propósito. "Colocarei meu arco nas nuvens e ele tornará um sinal da minha aliança com a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra", porque a partir de agora vai começar a chover, né? Até então não chovia. "O arco-íris aparecer nas nuvens, eu não sou eu não, é Deus, certo? Ele se lembrará, eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, e o dilúvio não voltará a arruinar tudo que é carne." Então, assim, ele está dizendo, o arco-íris vai voltar. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu, Deus, quando estiver olhando para a terra, me lembrarei do concerto que fiz contigo, Noé. E não vou mais destruir a terra com águas. No versículo 17 diz assim: "E Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci com tudo que vive sobre a terra." Gente, Deus fez uma aliança com Noé e com a gente, porque nós somos sementes de Noé, né? Deus fez uma aliança dizendo que, olha, isso que eu fiz não vai mais acontecer. Pode vir de outra forma, mas dessa forma não virá mais. O pacto é um sinal, tanto para a gente quanto para Deus, porque ele vai ver lá das mansões celestiais, né? Ele vai estar vendo das mansões celestiais e nós estamos aqui vendo também que um dia houve um dilúvio. Só que eu quero abrir bem aqui uma ressalva sobre uma coisa. Deus, quando ele fez esse reset, quando ele destruiu toda a humanidade e só deixou Noé de lado sobreviver, ele teve um propósito. Mas isso não significa que ele fosse achar que não existiria mais coisas ruins na terra, pessoas fazendo coisas erradas. Deus sabia disso. Deus sabia disso. Porém, as pessoas
de antes do dilúvio, Deus entendia que eles não tinham o poder de se regenerar. Eles não iriam querer se regenerar, porque o coração deles não daria para isso, para poder fazer esse tipo de reset, né? Então Deus entende também que essas pessoas depois de Noé, elas seriam pessoas que teriam um novo entendimento, uma nova mente. E essas pessoas teriam a capacidade maior de poder se regenerar, mesmo errando. Porque Deus sabia que depois de Noé iam continuar tendo assassinatos, lascividades, prevaricações, coisas que abominassem a Deus. Sim, mas agora o ser humano ele teria uma facilidade maior de poder se abrir para o novo, para se renovar, para deixar aflorar a sua espiritualidade. Tudo foi modificado. Tudo foi modificado. Maria Flor está dizendo aqui que o coração desses agora já eram mais puros. Sim, eram puros o coração deles. Deus sabia que mesmo depois de tudo o homem iria fracassar. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente, continuando no capítulo 9 aqui, sobre Moisés, sobre Noé, que mesmo passando por tudo isso, ele fracassou. E a gente vai entender por que foi que ele fracassou, né? Então até aqui, até essa primeira parte do capítulo 9, o que a gente tem que entender é isso, que houve mudanças, houve pactos, houve um Deus que entendeu que mesmo com tudo isso, iria existir uma nova forma, um ser humano diferente a partir de Noé e sua descendência. Ela iria ser uma descendência onde o coração ia ser um coração mais maleável, mais preparado para receber as novas ordens, ou então os novos conceitos, ou poder andar com Deus de uma forma diferenciada. No versículo 18, a partir agora do versículo 18, a gente vai começar a ver uma história de Noé, já depois do dilúvio, depois dos primeiros dias já da terra. A gente vai ver o que foi que aconteceu na vida dele tempos depois, né, disso ter acontecido, dele ter recebido a terra como herança. Os filhos de Noé, versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram estes: Sem, Cã e Jafé. Cã é o antepassado de Canaã. Os filhos de Noé foram esses três, e a partir deles a terra inteira foi povoada. Quando ele fala que Cã foi o antepassado de Canaã, a gente vai entender por que Moisés enfatizou isso aqui, né? Já que Cã nem foi o primeiro filho de Canaã, nem foi o primeiro filho de Cã. Mas a gente vai entender por que ele falou aqui. No versículo 20, diz assim: E Noé começou a lavrar o solo e plantou um vinhedo. Bebeu a bebida forte, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Aqui, minha gente, vai começar assim uma história que a gente fica se perguntando: o que foi que levou Noé a querer beber, né? Hoje em dia, quando as pessoas bebem, elas bebem para desestressar, e eu acredito que naquela época também era. Elas bebem para esquecer suas mágoas, elas bebem porque querem acalmar a alma, né? Então, hoje em dia, claro que tem a denotação também de se divertir e tudo e tal, mas geralmente quando a pessoa diz assim: menina, eu vou tomar uma porque eu não tô bem não tô legal e quero ver se bota isso aqui para fora. E Noé, nesta época, eu acredito que foi também da mesma forma. Bebeu para sair da realidade. Porque vamos botar bem que se colocar no lugar de Noé. Noé viu toda a sua família, todas as pessoas que ele amava, todos os seus vizinhos, todos os seus parentes, todo mundo morrer. Ele ouviu a batida das pessoas na porta, mas ele não podia abrir, por mais que ele tivesse o coração bom. Por quê? Porque quem fechou a porta da arca foi Deus. E acredito que Deus fechou essa porta da arca até sabendo do coração de Noé. Porque se na hora lá as pessoas batessem, ele abriria para entrar, mesmo que ele se prejudicasse, mesmo que a água entrasse dentro da arca.
Então Deus, conhecendo o coração de Noé, fez o quê? Fechou a arca por fora. Noé não podia fazer nada, vendo crianças chorando, vendo gente se desesperando, vendo as pessoas se segurando em coisas que pudesse boiar, vendo pais entregando seus filhos para poder querer entrar na arca. Então, assim, foi momentos de muito desespero. E quando ele saiu da arca, vê o que ele viu: ossadas, resto de pertences de pessoas, porque a terra estava toda revirada. Roupinhas de bebês. E isso com certeza doía muito no coração de Noé. Isso fazia com que ele se sentisse culpado, por mais que ele não tivesse culpa. Mas ele se sentisse culpado: meu Deus, e se eu tivesse insistido mais? E se eu tivesse pregado mais? E se eu tivesse falado mais? E se eu tivesse dito mais? Vamos, pelo amor de Deus, acredite. Faltou minha parte aí também. E eu acho que isso se transformou numa mágoa muito grande no coração de Noé. E isso fez com que ele se sentisse muito infeliz. Por mais que ele tivesse tudo, ele estava se sentindo infeliz. Infeliz de uma forma que ele não sabia explicar. Como ele não sabia explicar, como ele não sabia botar para fora, o que foi que ele fez? Bebeu. Bebeu para afastar todas as mágoas. Aqui, a partir do versículo 20, a gente viu que Noé bebeu, né? E aí, quando Cã entrou na tenda, entrou em casa e viu seu pai peladão dentro de casa, né? Talvez nem dentro do quarto dele, mas dentro de casa lá, jogado, pelado. Ele começou a rir, mangou do pai. E aí ele pegou e foi lá falar para os outros irmãos, fofocar. Você viu lá, papai? Tá no meio da casa lá, pelado. Rapaz, é uma comédia mesmo. Eu falto morrer de achar a graça desse homem, não é normal não. Aí o que foi que os outros dois irmãos fizeram? Sem e Jafé. Eles tomaram um manto, eles puseram sobre os próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Como estavam de costas, eles não viram a nudez do pai. Cã riu, mangou, caçoou, se colocou no pedestal de que eu sou mais puro do que meu pai. Já Sem e Jafé cuidaram, botaram um manto em cima, entenderam o momento de fragilidade que o pai estava passando, entenderam que o pai estava carregando um peso muito grande. E essa foi a forma que ele, não estou dizendo que foi certa, mas foi a forma que ele teve de poder fazer com que aquilo ali ficasse mais leve. Certo? Gente, pai, mãe merecem respeito. Pai é pai, mãe é mãe. Não importa o que a TV fala, que você tem que ir contra o seu pai, contra a sua mãe. Isso é um princípio da sabedoria milenar. Isso é um princípio muito mais do que cristão. É um princípio para que os nossos dias vá bem sobre a terra. E para que a nossa descendência seja uma descendência também próspera. A gente vai ter que honrar pai e mãe. Não importa o que eles fizeram. É assassina, é prostituta, é traficante, me bateu. Não importa, é seu pai. Se Deus te colocou nessa condição de filho e ele sendo seu pai, tem um propósito. E é esse propósito, ele tem que ser respeitado. Se você não se dá bem com seu pai, ore a Deus, peça o Espírito Santo que possa apaziguar seu coração e para que as coisas possam se resolver. Mas não desrespeitem. Porque quando a gente desrespeita pai e mãe, no primeiro momento a gente acha que está dando um grito de liberdade, mas a gente está fincando todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, todos os nossos projetos numa âncora e jogando no fundo do mar. E aquilo nunca vai prosperar, nem para mim, nem para nossa descendência, nem para os nossos filhos, pela nossa forma, pelo jeito como nós tratamos os nossos pais. Uma outra forma de conotação aqui
é que Cã hoje representa as pessoas que são fofoqueiras, que gostam de apontar o erro da pessoa. Você está errado. Eu sou puro o bastante para poder te julgar. Esse foi Cã. E os outros dois, Sem e Jafé, são as pessoas que, apesar de ver a nudez do próximo, eles estão ali para acolher. Aquelas pessoas que escutam, aquelas pessoas que estão ali e dizem assim: eu entendo, eu vou te ajudar, eu vou ouvir você, eu vou fazer o que está no meu alcance para que você possa sair dessa. Eu não vou te julgar, eu não estou aqui para te julgar. Esse não é o meu papel. Então, assim, Cã e Jafé, hoje existe várias pessoas que te escutam sem te julgar, mesmo sabendo que o que você está fazendo é errado. Mas não é prerrogativa dela julgar, porque quem julga é Deus. Aqui a gente tem que entender que a nudez aqui não é só a nudez do corpo, mas a nossa nudez da alma. E se eu ou você enxergamos a nudez do outro, em vez de rir da nudez e da fraqueza do outro, a gente tem que ir com um manto de costas, acolher aquela pessoa, cobrir aquela pessoa, tentar entender o lado daquela pessoa, estar ali para curar aquela pessoa através do Espírito Santo. E entender que devemos ter misericórdia. Misericórdia daquele ser que naquele momento está nu. E entender que quando isso acontece dentro de uma família, a família não é um contra o outro. Apesar que a mídia prega isso, as novelas, as redes sociais pregam isso, um contra o outro. Mas quando se é uma família, é um pelo outro. É estar lá com o outro no momento que ele está fragilizado, que ele está nu. É estar lá com aquele que está, como é que eu posso dizer, não está tendo poder sobre suas ações, porque é isso que o vinho faz. Ele faz com que você não tenha controle sobre suas ações. Então, quando você cobre, quando você acolhe, você está fazendo a vontade de Deus. Quando você não olha a nudez. Por eles terem feito isso, por eles terem ajudado o pai, eles tiveram o seu galardão. Por Cã ter sorrido do pai, ter mangado do pai, ele também teve a sua paga. Ele teve a sua paga. E quando a gente fala que devemos respeitar pai e mãe, isso quer dizer que a gente vai responder pelos nossos atos, pelas nossas ações. Quando a gente é adolescente, a gente tende a querer desrespeitar pai e mãe. Mas isso não é bom. Por quê? Porque mais na frente a gente paga. E quando a gente paga, a gente nem entende por que foi que a gente pagou e como foi que a gente pagou. Né? Mas isso vai para gerações e gerações. Vamos lá. Quando Noé acordou da sua embriaguez, certamente cheio de vergonha, ele descobriu que o seu filho menor, o seu caçula, riu dele, caçoou dele, mangou dele, não o respeitou nesse momento de fragilidade. E aí o que foi que ele disse? Maldito seja Canaã, que seja mais inferior dos escravos dos seus irmãos. E continuou. Seja bendito, Javé, o Deus de Sem, que Canaã seja escravo de Sem. Que Deus faça Jafé prosperar, que ele more nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Aqui a gente pode entender que quando você obedece seu pai e sua mãe, quando você respeita seu pai e sua mãe, seus dias são prósperos. Ainda não tinha tido aqui os 10 mandamentos. Mas como Sem e Jafé protegeram o pai, respeitaram o pai, eles foram prósperos. Já Canaã
Canaã recebeu uma maldição de ser escravo de seus irmãos, de sua descendência pagar, por causa de um ato desrespeitoso e impensado. Depois disso, depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos ao todo. Noé viveu 950 anos e depois morreu. Então, assim, Noé, depois dessa parte aqui que foi contada, Noé, ele com certeza deve ter conversado com Deus, deve ter se reconciliado com Deus, deve ter deixado a bebida de lado, deve ter visto que não foi culpa dele, ele não teve culpa de nada, mas os seus filhos, a sua descendência, eles tiveram caminhos diferentes. Mas na frente a gente vai entender a história de Canaã e vai ver quem foi o povo cananeu em relação ao povo. Noé, depois disso, com certeza deve ter se redimido com Deus, deve ter deixado a bebida, deve ter continuado a vida dele de uma forma com o coração reto, como ele sempre foi. O que eu quero dizer aqui é que às vezes na nossa vida, sendo ela cristã ou não, sentimental, física, espiritual, nós temos deslizes, momentos que erramos, momentos que fazemos coisas que não nos deixam orgulhosos. Mas esses momentos não nos definem. Esse momento não diz quem nós somos. Porque quando nos arrependemos e se temos o apoio daquelas pessoas que amamos, a gente consegue superar. Certo? Então, para finalizar aqui, eu quero te agradecer por você ter chegado até aqui. Nós vamos dividir em 2 partes para não ficar tão pesado, porque é um capítulo assim muito cheio de detalhes, com muitas lições. E eu quero compartilhar uma lição aqui que eu tirei, que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: se te contarem algo de Noé, não olha para a nudez de Noé. Cobre, esconde, protege Noé, que Deus com certeza te dará em dobro. Vamos orar? Reflete nisso e vamos orar a Deus. Pai Santíssimo que nos céus habita, te agradecemos por essa palavra cheia de lições. Que o Senhor possa entrar no nosso coração, que o Senhor possa limpar nosso coração da mágoa, de todo o peso, que possamos nos momentos de desespero, em vez de irmos para a bebida, para os subterfúgios, que possamos ir para os teus pés. Que possamos, meu Pai, cuidar da nossa família, sermos unidos, união, um com o outro. E que todo o espírito, Senhor Jesus, de briga, de contenda, possa cair por terra neste momento. Te agradecemos por esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Beijo, comunidade.